Eu entrei no banco, né, em 1989, né, dia 11 de maio, né, de 89. Nesse período eu estava trabalhando na Copenhague, né, acabei trabalhando 3 meses na Copenhague antes de entrar no Banco Itaú. Quando eu concorri a uma vaga no Banco Itaú, eu tinha a possibilidade de entrar em outros bancos também, né. Fui chamado no Banco Pão de Açúcar, né, fui chamado no antigo Banco Nacional e também já tinha feito para entrar no Banco Itaú. Que nesse período, né, no final da década de 80, para entrar no sistema financeiro, para trabalhar em banco, precisava ter pelo menos o colegial completo. Antigamente era o segundo grau, eu já tinha concluído, né, o segundo grau em 88, então isso abriu a possibilidade de eu poder trabalhar no banco a partir de 1989. Então eu entrei no banco, né, como caixa em 1989. Eu já tinha uma militância no movimento social antes de entrar no sindicato, né. Eu comecei minha militância organizando o esporte no bairro onde eu morava, no Jardim Orion. Depois eu acabei indo para o movimento estudantil, né, participei do Grêmio do Colégio Alberto Conte, né, em Santo Amaro, de 86 até 88. Né, fui do Progrêmio, depois presidente do Grêmio Estudantil, né, no Colégio Alberto Conte. Né, em 88, a Luísa Erundina assumiu a Prefeitura de São Paulo. Né, e eu comecei a organizar de forma voluntária também. Eu coordenava 73 bairros na Zona Sul de São Paulo, né, que chamava Microrregião, né, de Interlagos. Então, por cuidar desse bairro, discutindo políticas públicas, discutindo orçamento, então creche, escola, né, linhas de ônibus, né, regulação fundiária, urbanização de favelas, então tudo que tinha, né, de demanda desses 73 bairros, eu coordenava esse trabalho de forma voluntária, né, mas comecei a ter um trabalho também com o movimento popular. Depois eu entrei no Banco Itaú em 89, então continuei trabalhando, né, como voluntário na microrregião de Interlagos, mas já trabalhando no Banco Itaú. Participei aí das movimentações dos bancários em 89, nós tivemos uma grande greve em 1990, onde o departamento que eu trabalhava, que era numerário, no Itaú tinha em torno de 150 funcionários, e quando o sindicato deflagrou uma greve, nós reunimos todos os funcionários, né, desse departamento e decidimos que a gente ia aderir, né, à greve. Ainda não tinha muito contato com o sindicato, tinha um trabalho com o movimento sindical, com o movimento social, com o movimento estudantil, mas nunca tinha tido um contato com o pessoal do movimento sindical ainda. E essa greve acabou aproximando, né, passei a ter contato com o pessoal né, do sindicato, né, tanto que quando nós organizamos essa greve do Itaú em 90, eu entrava às 7 horas da manhã, né, o nosso departamento, a gente entrava às 7 horas da manhã, que era em 3 turnos, um entrava às 7, outro entrava às 1, outro entrava, né, às 7 horas da noite, mas o meu turno era no turno da manhã. E aí a gente reuniu, né, todos os companheiros que trabalhavam de manhã e decidimos que a gente ia para entrar em greve. Na época o gestor inclusive chamou a gente, né, falou onde que era a saída, a gente tinha outras alternativas para furar a greve, mas nós reunimos todo mundo e falamos, nós vamos, né, sair em greve na década de 90, foi no ano de 90. Com isso eu passei a ter contato com o pessoal do sindicato, tanto que nós paramos o banco antes do sindicato chegar. Né, quando o pessoal do sindicato chegou por volta de 8h30, 9 horas, nós já tínhamos parado o banco sozinho, que era o departamento de numerário. E ali nós seguramos essa greve, foi uma greve longa, acho que foi 11 ou 13 dias na época, e eu passei a ter um contato, um diálogo com o pessoal do sindicato. Então foi aí que eu comecei a ter contato com a direção do sindicato, né, a Anice, que era a diretora responsável pelo Jabaquara na época, que o sindicato antigamente era dividida em várias subsedes, né? Então a subsede que eu tinha contato era a subsede do Jabaquara. Quando a gente começou, né, quando o sindicato começou a pensar, a montar a chapa, né, eu fui perguntar para a Anice na época, mas vai ter 2 chapas, né? O que está acontecendo, né? Que estou vendo aqui que vai ter eleição do sindicato, mas tinha uma chapa do cipeiro, que era o Amadeu, que a gente conhecia também, e a Anice estava numa outra chapa, né, que era a diretora que nós tínhamos conhecido lá no Itaú. Isso era a gente estava almoçando numa lanchonete, né, lá no Seik, né, eu saí 1 hora, ela estava lá, eu comecei a especular, perguntar, né, da eleição, né, que ia ter a eleição do sindicato, e vi que ia ter 2 chapas, queria saber o que estava acontecendo. Aí ela foi e me explicou, né, que naquele momento estava tendo uma divisão, né, na direção do sindicato e que ia ter 2 chapas na eleição no começo de 91.
Aí ela pegou, conversou, como a gente ficou muito tempo junto durante a greve de 90, e nós que seguramos a greve, fazia as passeatas, fazia as manifestações, né, fomos para o Tribunal Regional do Trabalho, tudo a gente estava na linha de frente, né? Inclusive eu era responsável pelo bloqueio do SEIC na entrada e também na parte de baixo, próximo do chafariz. Então a gente acabou tendo muito contato com a direção do sindicato, até pela experiência anterior que eu tinha. E num dia, conversando na lanchonete, ela começou a me perguntar, né, um pouco da minha trajetória, um pouco do que eu já tinha trabalho, como é que a minha relação dentro do banco, né, e com isso ela me fez um convite, né, para entrar na diretoria do sindicato, se eu não tinha interesse. E justamente para você montar uma chapa do sindicato, né, você tinha que ter pelo menos 2 diretores do Jabaquara, né, dentro da estruturação da composição da chapa. E por enquanto só tinha ela que estava indicada para continuar na diretoria do sindicato e não tinha um segundo nome. E aí ela me fez esse convite, se eu não tinha interesse de participar da direção do sindicato. Isso era 2h30 da tarde, eu tinha até 6 horas da tarde, porque era o dia da convenção, né, e o dia que ia fechar a chapa do sindicato. Então eu tive que tomar a decisão das 2h30 da tarde até as 6, que era o momento da convenção. Isso eu tive que ir até minha casa, né, conversei lá com os meus familiares, conversei com os meus amigos, que a gente tinha um grupo político, né, lá no Orion, nós tínhamos um núcleo do Partido dos Trabalhadores, né, já lá no Orion, conversei com o pessoal do núcleo, do convite que tinha sido feito, e o pessoal achava que seria importante, né, ir para o sindicato, que ajudaria na estação do trabalho político também na região onde eu morava. Então aí fui, tomei a decisão de entrar na chapa do sindicato, e aí depois foi a própria eleição.